Então, como eu falei na semana passada, a expressão batalha espiritual, ela não é uma expressão que aparece na Bíblia, não é? Mas isso não significa que ela não exista. Na verdade, a ideia de uma batalha espiritual está presente ao longo, né, de toda a Escritura, ao longo de todo o drama das Escrituras, né? A gente poderia até dizer que de Gênesis 3 até Apocalipse 20, o que a gente encontra nas escrituras é uma narrativa de que nós estamos justamente inseridos em um mundo que é marcado por um conflito, né? Um conflito que foi resultante aí da nossa postura de rebelião contra o Deus que nos criou, né? E essa luta aí, conforme nós vimos na aula passada, né? As escrituras nos mostram que, por ela não ser uma luta travada entre seres humanos, mas contra poderes espirituais, né, da maldade, ela requer de nós um nível de autoridade e de poder que também não sejam meramente humanos, ok? Eu disse na aula passada, né, isso é muito importante a gente entender, que quando a gente fala de batalha espiritual, nós não estamos falando a respeito de uma batalha, de uma guerra entre Deus e o diabo, ok? O diabo não é nada, né, para Deus, ok? Essa batalha é entre os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus e o diabo. Okay? E quando as escrituras nos falam dessa batalha, elas dão essa ênfase, né? Por exemplo, Pedro diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, né? Paulo fala em Efésios 6, né? Revestido de toda a armadura de Deus para resistir contra o dia mal. Então, a batalha não é contra Deus e o diabo. É muito importante entender isso. Muitas vezes, o nome que a gente dá a isso é maniqueísmo, né? Muitas igrejas evangélicas cristãs, sem perceber muitas vezes, carregam essa teologia maniqueísta, okay? Ou seja, essa ideia do bem e do mal meio que se equilibrarem, ok? Nas suas forças, tá certo? Satanás é nosso inimigo. Satanás não dá nem puxeiro para Deus, tá certo? Ele é nosso inimigo. Então, como essa batalha ela se dá em uma dimensão que envolve, mas transcende o ambiente da Terra, nós precisamos também de um outro nível de autoridade e de poder para combater nessa batalha. Na verdade, nós possuíamos isso, ok? Os seres humanos, eles tinham acesso a essa realidade, como eu tentei mostrar também na aula passada, né? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e nós recebemos dele autoridade, recebemos domínio, né? Para sujeitar, ok? Os inimigos, né, da criação, os inimigos do reino, mas a gente perde essa autoridade por ocasião na nossa rebelião contra Deus. A boa notícia que as escrituras nos dão sobre essa questão é que o Deus Filho, ele se fez um ser humano como nós, para que então ele pudesse recuperar essa autoridade, esse poder, e como um ser humano, e ele pudesse devolver isso à humanidade. Quando nós tomamos ciência, então, de quem Satanás é e dos poderes dos seus súditos, né, nós, como nós vimos na aula passada, nós poderíamos ser tomados assim de medo, né? Porque eles são seres poderosos. Né? Satanás é um ser poderoso. Os demônios são seres poderosos, principados, potestades são seres poderosos. Então, isso poderia nos encher de medo, né, num primeiro momento. Portanto, é fundamental que a gente entenda a importância, né, de que nós não precisamos, apesar deles serem poderosos, nós não precisamos temer nada, ok? Nós não precisamos ter medo deles. E esse é o objetivo da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, eu quero tentar ajudar você a entender o porquê que a gente não precisa ter medo, né? Nós não precisamos ter medo porque nós temos essa fonte de autoridade e de poder que nos é dada, que nos é oferecida em Cristo Jesus, ok? Como nosso representante. E nós, nessa batalha, a gente se move a partir dessa autoridade e desse poder. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor isso que eu estou dizendo,
nós precisamos começar procurando entender quem é o Messias. Okay? A gente usa muito essa expressão, né? Jesus Cristo. A palavra Cristo não é um sobrenome de Jesus, ok? A palavra Cristo é um título que Jesus tem. E a palavra Cristo é a palavra Messias em hebraico, ok? Então, no hebraico, a palavra Cristo é Messias. No grego é Cristo. E no português é ungido, ok? Então, quando a gente se refere a Jesus Cristo, nós estamos falando Jesus o Messias, Jesus o Cristo, Jesus o ungido, ok? Então, para que você possa entender, para que a gente possa entender como nós nos movemos nessa autoridade e nesse poder que Jesus, como o Messias, carrega, nós precisamos entender a figura do Messias, ok? Entender direito quem é Jesus nessa figura do Messias. Então, nós vamos voltar, eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia, né? Nós vamos ver vários textos bíblicos, ok? Nós vamos voltar de novo lá em Gênesis 3. A gente tem que sempre começar lá em Gênesis, ok? Em Gênesis 3, nós somos expostos à narrativa bíblica que explica a razão pela qual o mundo em que nós vivemos é como é. Veja, eu falei na semana passada, o mundo que nós vivemos não era para ser assim. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 demonstra para a gente o mundo como deveria ser, como Deus criou. Gênesis 3 explica para a gente por que nós vivemos num mundo do jeito que ele é. Ok? Em meio a essa narrativa, então, do caos que é estabelecido por nossa rebelião contra o Senhor, nós vamos ser expostos a um fato muito importante. Deus não foi pego de surpresa nessa situação toda. Então, Gênesis 3 mostra para a gente que o mundo que a gente vive é do jeito que é porque nós nos rebelamos contra o governo de Deus na nossa vida, contra uma ordem que Deus nos havia dado, de que nós deveríamos nos manter submissos a Ele, ao seu governo amoroso, rejeitando comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e resistindo, sujeitando, então, os adversários, ok? Que estivessem presentes e se opusessem ao governo de Deus que estaria sendo manifestado através da nossa vida. Como a gente não obedeceu aquilo que Deus disse para a gente, o resultado disso, de acordo com Gênesis capítulo 3, é que o caos, né, ele entra dentro da nossa história. Muitas vezes a gente lê Gênesis e a gente comete na minha opinião, um erro em Gênesis 3. Gênesis 3, quando Deus ele diz para Adão e para Eva as consequências, ok? Ele diz assim, olha, porque vocês comeram do fruto, me desobedeceram e comeram do fruto, então ele começa a falar uma série de situações que iriam ocorrer, né? Ele começa se dirigindo à serpente, né, a serpente em relação à mulher, falando que a mulher ia ter um filho que ia esmagar a cabeça da serpente. Depois ele se dirige à mulher, falando que ela teria filhos, multiplicando as dores de parto. Depois ele se dirige ao ser humano. Você viu que veio de trás para frente? Deus pergunta para Adão assim, quem fez vocês saber que estavam nus? Vocês comeram da árvore que eu disse que não era para comer? Aí Adão fala assim, foi a mulher que tu me destes. Aí Deus questiona a Eva, e Eva fala assim, foi a serpente. Aí Deus começa a falar, ele começa a falar com a serpente primeiro, depois ele fala com Eva, e depois ele fala com Adão. Aí ele fala, com sorte teu rosto, comerás teu pão, a terra não vai mais cooperar com você, até que vocês que foram feitos do pó, tornem ao pó. Muitas vezes a gente olha para essas falas de Deus e a gente vê essas falas como se fossem castigos que Deus estivesse nos dando porque nós pecamos. Não são castigo, ok? É importante você entender isso. O que Deus está fazendo aqui é simplesmente explicando para a humanidade a morte, ok? Porque pensa comigo, ele disse assim, não comam do fruto, se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas eles não sabem o que é a morte. O que é morrer? Eles são imortais, eles não sabem o que é morrer. Então, como é que eles saberiam que realmente aconteceu alguma coisa quando eles comeram do fruto? Então, o que Deus está fazendo
é descrevendo para eles as consequências daquilo que eles fizeram, né, iria acarretar. Então, vocês comeram da árvore, eu disse para vocês não comer, agora olha o que vai acontecer. Então, vai ter um conflito aí entre o filho, a semente da mulher com a serpente, ele vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o seu calcanhar, a mulher vai ter dores do parto, o desejo dela vai ser para o seu marido, né? Aí começa a guerra do sexo, né? Ou seja, antes ela era auxiliadora idônea, agora ela não vai auxiliar com facilidade, ok? O marido vai tentar subjugá-la. Então, Deus está descrevendo toda a situação que ele definiu ou ele apresentou como a palavra morte, ok? Agora, no meio de tudo isso, é importante a gente perceber alguns detalhes que nem sempre a gente percebe. Veja, Deus, ele não foi pego de surpresa nisso, tá certo? Pensa num jogo de tabuleiro, num jogo de xadrez, ou num jogo de dama, né? Às vezes você faz um movimento e você vê o movimento do adversário que vai comer a sua peça, mas você tem 2, 3 movimentos à frente que você vai fazer, que vai dar o jogo ganho para você, ok? Toda ilustração em relação a Deus é ruim, né? É limitada. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo, ok? Há um conflito aqui, mas o jogo está ganho por Deus. O Senhor, ele já tinha uma resposta prévia para o caos, ok? Essa resposta prévia que ele tinha para o caos era uma resposta tanto imediata, que é dada ali naquela circunstância, através do exercício da misericórdia do Senhor, que no texto é demonstrado para a gente com ele fazendo roupas de peles, ok? Para cobrir a humanidade. E na decisão que ele toma de tirar a humanidade do jardim. Então, nós vemos isso aí, ó, pega aí sua Bíblia, em Gênesis 3, 21 a 23, fala assim, a 24 fala assim, ó, fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Yahvé Deus, eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal, não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e o fez que lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu os seus querubins e uma espada flamejante que movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore do jardim. Então, o que está acontecendo aqui? Olha só, a gente costuma, se você cresceu na igreja, provavelmente você tenha ouvido isso várias vezes, né? A gente costuma dizer, quando a gente explica a queda, a rebelião, que o ser humano ele morreu espiritualmente, mas ele não morreu fisicamente, ele foi morrer fisicamente só mais tarde. Isso não é bem assim. O texto de Gênesis 3 está mostrando para a gente, já está ensinando para a gente aí, o processo de substituição, ok? O pagamento que seria feito de um inocente morrendo por culpados, para que os culpados possam viver. Então, preste atenção no que acontece. Os seres humanos, eles tentam se cobrir com folhas feitas de figueira. Aquilo funciona até que a presença de Deus chega no jardim. Quando a presença de Deus chega no jardim, eles têm medo da presença de Deus. Então, antes eles tinham prazer na presença de Deus, mas agora eles têm medo da presença de Deus e eles se escondem. Então, depois que Deus conversa com eles, a primeira coisa que Deus faz é sacrificar animais no jardim. Pensa comigo. Deus podia ter feito roupas de linho. Havia linho lá. Ele podia ter feito roupas de seda. Havia o bicho da seda. Ele podia ter feito roupas de algodão. Mas o texto nos diz que ele fez roupas de peles. Para ele fazer roupas de peles, animais tiveram que morrer. O primeiro ser a matar, então, depois da queda, é Deus. Okay? Deus sacrifica animais inocentes
para vestir Adão e Eva. Ou seja, Adão e Eva, ou a humanidade, que representa ali a humanidade, eles não morrem fisicamente no jardim porque outros morreram no lugar dele. Faz sentido? Dá para entender? Então, aí você já tem o evangelho. É aí que você tem o ensino de que agora, a partir daquele momento, para se chegar até Deus, isso deveria ser feito mediante o sacrifício de um animal. Um animal precisaria ser sacrificado para sempre o ser humano lembrar que ele está vivo, porque alguém está morrendo no lugar dele. Isso é um ensino que vai vir por todo o Antigo Testamento até chegar na pessoa de Jesus, ensinando que nós podemos estar vivos eternamente para Deus, porque Jesus vai morrer no nosso lugar. Não é por causa de animais, ok? Os animais representam algo maior que vai acontecer ainda. Então, isso é um ato de misericórdia de Deus. O outro ato de misericórdia dele, que ele já responde aí no jardim, né? Ele soluciona o problema no jardim imediatamente, é tirar o ser humano do jardim. Muitas vezes a gente olha para essa história de Deus tirar o ser humano do jardim como se fosse um castigo de Deus. Ah, vocês pecaram, agora vocês não vão ficar mais no meu jardim, não. Não, não é. O texto é muito claro nisso. Ele tira os seres humanos no jardim porque o jardim tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e no jardim tem a árvore da vida. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora Deus quer evitar que eles comam da árvore da vida e permaneçam nesse estado de rebelião eternamente. Então é por isso que ele tira o ser humano do jardim, até que ele possa trazer o ser humano de novo por um caminho que seja o caminho da vida. Okay? Um caminho onde ele vai poder comer da árvore da vida a partir da graça, a partir do perdão que ele vai receber. Então, essas são as respostas imediatas que Deus dá à queda. Ele também tem uma resposta remota. A resposta remota é essa resposta que iria resolver o problema da perda da autoridade da humanidade para Satanás. E essa resposta é introduzida mediante uma profecia que Deus faz sobre o ser humano. Ele diz, veja, isso é uma profecia que ele está fazendo, ele diz para a serpente que a semente da mulher, ou seja, um filho varão, certo? Que a mulher ia gerar, iria esmagar a cabeça da serpente. E a serpente iria ferir o seu calcanhar. Esse é o texto tão famoso que a gente fala que é o proto-evangelho, né? Na verdade, o proto-evangelho já apareceu também aí no capítulo 3, verso 21, que são as roupas de pele, ok? Mas aí em 3,15 diz assim, estabelecerei inimizade entre ti, ele está falando com a serpente, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente dela, essa palavra descendente dela, no hebraico, é uma palavra masculina, então ele está falando a respeito de um ser humano de sexo masculino que iria nascer, ok? E que esse ser humano de sexo masculino iria esmagar a cabeça da serpente. Então, isso é uma profecia concernente a um filho que seria gerado, então, de Eva. Agora, a questão que a gente sempre tem que lembrar aqui é que Adão e Eva, eles são duas personagens reais, mas, ao mesmo tempo, eles são simbolicamente a humanidade, ok? Eles representam toda a humanidade existente, desde deles até o último ser humano que exista no retorno de Jesus. Até o último ser humano que nasça antes do retorno de Jesus. Toda a humanidade está representada nesse casal, em Adão e Eva. Então, quando Eva e Adão ouvem isso, o que eles entendem? Eu costumo falar bastante isso aqui na minha igreja, né? A gente precisa aprender a ler a Bíblia de lá, ou seja, do texto bíblico para nós, e não o contrário, não daqui para lá. Primeiro a gente tem que ler de lá para cá, para depois a gente vir daqui para lá. Por quê? Porque quando você lê esse texto, Gênesis 3,15, você fala assim, Deus estava falando de Jesus. Sim, ele estava falando de Jesus, mas
Eva sabia que ele estava falando de Jesus? Adão sabia que ele estava falando de Jesus? Não, eles não sabiam. Eles não tinham a mínima ideia que a gente ia ter esses anos todos de história que a gente tem tido. Então, quando Eva ouve isso e Adão ouve isso, o que eles entendem? Eles entendem que um filho que iria ser gerado diretamente, literalmente deles, iria libertá-los daquela situação. Quando você chega em Gênesis capítulo 4, você vai perceber que para Adão e Eva, Caim era esse filho. Na cabeça deles, Caim era o filho que iria libertá-los daquela situação. Nós sabemos que não era, ok? Nós sabemos que era Jesus. Mas eles, num primeiro momento, achavam que era um Caim. Num primeiro momento, não, né? Eles achavam que era Caim, até que Caim morre. Olha só. Gênesis 4. Então, Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim. Preste atenção no que Eva fala quando ela tem Caim. E declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Olha só, com a ajuda do Senhor eu tive um filho homem. E isso significa duas coisas. Primeiro, que ela já tinha tido filhos. Certo? Melhor dizendo, ela já tinha tido filhas, mulheres. Por quê? Porque ela está dizendo, com a ajuda do Senhor, agora eu tive um filho homem. E eles estão esperando um filho homem, porque eles tinham entendido que era um filho homem que iria esmagar a cabeça da serpente. O primeiro filho homem que ela tem é Caim. Ela está vendo em Caim o libertador. Dá para perceber? Com a ajuda do Senhor. Outra coisa que o texto mostra para a gente que prova isso. Olha o que o texto fala sobre Abel. Verso 2. E voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Ela não fala nada de Abel. Dá para perceber que a ênfase do texto é sobre a pessoa de Caim. Caim é o centro desse texto aqui. Por quê? Porque na cabeça de Adão e Eva, Caim era aquele que iria libertá-los. Caim, então, ele cresce com essa perspectiva em mente, mas ele não é o libertador. Aí a gente conhece a história, né? A gente sabe que ele não apresenta para o Senhor a oferenda, o sacrifício dentro das diretrizes que o Senhor tinha dado no jardim, ou seja, é através de um animal que morre, ok? Que vocês vão chegar até mim. Caim leva para o Senhor do fruto da terra, do esforço dele da terra. Outro ensino aí que está totalmente errado, ok? Que talvez você já tenha ouvido mais de uma vez. Deus não rejeita a oferta de Caim porque é fruto podre, não tem nada disso. Caim leva do fruto da terra. Você tem que entender que Gênesis 3, quando Deus diz para Adão assim, ó, a terra não vai mais colaborar com você, ela não vai dar mais frutos. Você vai lavrar a terra e ela vai dar abrolhos. Você vai ter que lutar com ela. Então, quando Caim traz do fruto da terra, o que o texto bíblico está dizendo é que Caim venceu a terra. A terra que tinha sido amaldiçoada foi vencida por Caim. Então, o que Caim está fazendo? Ele está chegando diante de Deus com as obras dele, com o esforço dele. Dá para entender? Então, ele está dizendo, ó, tá aqui, eu venci a terra, agora liberta meus pais. Só que esse não é o caminho que Deus estabeleceu. O caminho que Deus estabeleceu para chegar até ele é aquele que Abel fez. Como é que a gente sabe? Primeiro, por causa do texto que eu li para vocês, de Gênesis 3, 21, ele fez roupas de pele, e segundo, porque Deus diz assim para Caim no texto. Porque o texto fala que descaiu-lhe o semblante, né? Porque ele não foi aceito, ele ficou bravo, e aí Deus chega para Caim e fala assim, por que você está aí com o semblante descaído? Por que você está bravo? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Então a gente tem que fazer uma pergunta para o texto. O que é proceder bem? A resposta é para ser aceito. A resposta do texto é, quem que foi aceito? Abel. Abel foi aceito. Então, proceder bem é fazer do jeito que Abel fez. Ok? Isso é proceder bem. Então, Caim não é a semente da mulher, de fato, que iria libertá-los. Eles ali achavam que era, mas ele não é. Toda a revelação, então, a partir daí, que nos é dada no Antigo Testamento,
vai ser um crescente sobre esse tema, certo? Sobre esse tema, a semente da mulher. Quem é o libertador? Quem é aquele que vai vir para nos livrar do jugo da serpente, para nos livrar da escravidão do pecado, para dar de volta a autoridade que nós recebemos de Deus na criação para termos domínio sobre tudo aquilo que Deus criou, ok? Então, todo o Antigo Testamento, é óbvio que o Antigo Testamento tem várias histórias diferentes, mas você tem uma linha central, ok? Essa linha central do Antigo Testamento, ela está indo nessa direção, mostrar para a gente um ser humano, ok? Um ser humano que chegaria, que nasceria para satisfazer plenamente a vontade de Deus, através de uma vida de completa obediência e submissão. E esse ser humano, ele retomaria a autoridade das mãos de Satanás, trazendo-a de volta para a humanidade. Então, pela revelação bíblica, nós sabemos que essa pessoa, esse ser humano, é Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele apregoa um tempo, então, onde o reinado de Deus, ele ia se manifestar em glória, ok? Novamente, sobre toda a criação, através da figura de um rei humano que viria da linhagem de Davi e que seria ungido plenamente pelo Espírito Santo de Deus. Essa figura, esse ser humano é o Messias. Ok? Por isso que é usada a palavra Messias, ungido, porque é um ser humano que vai ser ungido com a presença plena do próprio Deus nele. Israel, enquanto nação, ela começou a esperar que esse Messias, esse rei que vem da linhagem de Davi, que é da semente de Abraão, ele viesse para trazer uma libertação política e social para Israel do jugo do Império Romano. Essa é a expectativa de Israel quando Jesus nasce. Eles estão esperando o Messias, mas o Messias que eles estão esperando na cabeça do judeu era um líder político militar que iria vir para libertar Israel do jugo de Roma. Essa era a expectativa deles. Mas a verdadeira missão do Messias era providenciar para a humanidade a libertação, a verdadeira libertação, o verdadeiro êxodo, que seria do poder da morte, que passou a ser controlada por Satanás a partir desse momento aqui da queda. Ok? Então, o Messias, ele vem, na verdade, para trazer uma libertação não política, não social, não militar. O Messias, ele vem para trazer uma libertação cósmica, ok? Uma libertação que tem a ver com a realidade da estrutura da vida, da criação como um todo. Na narrativa que nós temos, então, do batismo de Jesus, em Lucas 3, nós vamos ficar sabendo que Jesus é essa semente da mulher de Gênesis 3,15. Como é que a gente fica sabendo isso lá em Lucas? Então, vai lá para o Evangelho de Lucas. Estão comigo? Vai aí tomando nota aí de dúvidas, hein? Eu sei que o que eu estou falando aqui é bem diferente de muita coisa que a gente está acostumado a escutar. Olha só, Lucas capítulo 3. Vou mostrar para você que a pergunta é a seguinte: quem vem para libertar a humanidade é o Messias, ok? Esse ser humano que vai libertar a humanidade é o Messias.
a gente está afirmando que Jesus, aquele homem que viveu lá na Palestina, na Galileia, no século I, que morreu numa cruz, nós estamos afirmando que aquele homem é o Messias. Aquele homem é o Messias de Deus. Como a gente pode ter certeza que aquele homem é o Messias de Deus? Não outro, mas aquele. Olha só, Gênesis 3. Lucas 3, verso 21. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu uma voz veio, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Então, Jesus, vocês conhecem a história, né? Jesus, ele nasce de uma virgem, esse é o testemunho bíblico, ok? Esse ser humano, ele nasce de uma mulher que não teve relação sexual com nenhum homem. O poder de Deus vem sobre ela, e assim como um espermatozoide se liga ao óvulo numa relação sexual e ali forma-se um novo ser, o poder de Deus, ok? O poder de Deus fecundou um óvulo de Maria. O óvulo de Maria é o que gera o corpo humano de Jesus. Jesus não existia, humanamente falando, antes dele nascer. Preste atenção, eu não estou dizendo que Jesus não é eterno, ele é eterno, mas o que eu estou dizendo é que o corpo que ele tem não era eterno. Ok? Deus é espírito, o Pai é espírito, o Filho, que nós chamamos de Filho, no Antigo Testamento é a palavra, é o verbo, ele é espírito, e o Espírito Santo é espírito. O verbo se fez carne, diz João. Evangelho de João, capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, das três pessoas que compõem a pessoa de Deus, o ser de Deus, um deles, hoje, tem um corpo físico. Glorificado, mas é físico. Ok? É físico, como o seu, como o meu, só que glorificado. Mas é corpo. Ele não existia, esse corpo não existia antes dele ser gerado dentro de Maria. Certo? Então, o verbo eterno se fez um ser humano. É muito importante você entender isso. Esse homem que está vindo aqui ser batizado por João é um ser humano, como você e como eu sou. A única diferença é que, como ele foi fecundado diretamente pelo poder, esse corpo foi fecundado diretamente pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, no óvulo de Maria, esse ser humano nasce sem estar escravo do pecado. Ele não tem nenhum pecado, ele não tem dívida de pecado, ele não é escravizado ao pecado, como todo ser humano que nasce a partir da queda de Adão é. Ok? Mas, no restante, ele é exatamente como nós somos. Ou seja, o corpo de Jesus, ele é um corpo semelhante ao de Adão antes de Adão cair. Ok? Mas, por que eu digo semelhante e não igual? Porque antes da queda, Adão e Eva foram criados carregando no ser completo deles a glória de Deus. Jesus tem a glória de Deus nele. Jesus carrega a glória de Deus nele. A natureza de Jesus é uma natureza divina, ok? E a glória de Deus está com ele, mas a glória de Deus está com ele inserida num corpo que é humano, limitado pela queda. Porque se não fosse, ele não poderia morrer. Mas ele morre. Então, o corpo dele é um corpo de corrupção no seu nascimento, ok? O seu espírito é um espírito plenamente santo, mas o seu corpo é um corpo de corrupção. O corpo de Jesus cansa, o corpo de Jesus é ferido, o corpo de Jesus morre.
ok? Por quê? Porque ele está nessa mesma condição, ele vem nessa mesma condição que nós, seres humanos, estamos vivendo. Hebreus, capítulo 1, capítulo 2, explica isso para a gente de uma forma muito clara. Então, Jesus, ele vai até João, ele é batizado por João, e aí, na hora do batismo, você tem um testemunho que é dado do céu. O céu se abre, o Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus. Isso é importante a gente entender, porque os profetas falavam que o Messias seria alguém que carregaria com ele o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Jesus está recebendo aqui a plenitude do Espírito Santo, a presença total do Espírito Santo de Deus nele. Isso é outra coisa que a gente precisa entender. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não vinha sobre as pessoas plenamente, ele vinha apenas parcialmente, sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes. Ele trazia uma porção da sua presença, não a totalidade da sua presença. Mas em Jesus, ele vem com a totalidade da sua presença. Por isso, a gente diz que Jesus é profeta, sacerdote e rei. Ou seja, as três unções que o Espírito Santo dava da pessoa dele no Antigo Testamento de forma separada, ele dá as três unicamente a Jesus. E aí uma voz do céu diz para ele: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Essa voz é a voz do Pai, falando para aquele ser humano que ele é o eterno Filho de Deus, em quem ele tem todo o prazer. Aí o que Lucas faz? Em seguida ao batismo, Lucas coloca a genealogia de Jesus. Eu não vou ler toda a genealogia, ok? Mas você tem aí toda a genealogia de Jesus, que Lucas, ao contrário de Mateus, leva até Adão. Então, olha só, no verso 23 diz assim, ó, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, aí ele começa a genealogia humana de Jesus. Ele vai descrevendo a genealogia humana de Jesus até Adão. Vamos pular lá para o verso 38. Ele vai falando, né? Ele era como se pensava filho de José, filho de fulano, filho de ciclano, filho de Beltrano, filho de... No verso 38 diz assim, ó, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ok? Filho de Adão. Adão aqui não é apenas a ideia da pessoa de Adão, individual, mas é Adão, humanidade. Jesus é o filho da humanidade, a humanidade que é filho de Deus. Então, Lucas faz as duas coisas. Por um lado, ele apresenta Jesus para a gente como filho, no batismo, como filho eterno de Deus, a palavra eterna que se fez carne, mas na genealogia ele apresenta para a gente Jesus como filho a semente da mulher, o filho da mulher que iria vir esmagar a cabeça da serpente. Ele é o filho da humanidade, que é filho de Deus, ou seja, ele é a promessa de Gênesis 3:15. Ok? Espero que você tenha me acompanhado aqui. Mas qualquer dúvida, já você pode perguntar. Aí, o Novo Testamento vai mostrar para a gente as obras que Jesus realiza como uma confirmação de que, de fato, ele é o Messias que haveria de vir. Então, para a gente poder entender a pessoa e a obra realizada pelo Messias, é preciso a gente compreender, se lembrar do que eu falei da aula passada, né? Do contexto da criação da humanidade. Em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 28, nós recebemos a revelação de que o ser humano ele foi criado por Deus para partilhar de um relacionamento singular, único, com a pessoa de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Através dessa relação única que o ser humano teria com Deus, Deus estaria estendendo o seu domínio, o seu governo amoroso a todo o restante da criação. Então,
O ser humano ele é criado por Deus para participar de um relacionamento com ele, para que a partir desse relacionamento o governo de Deus se manifestasse no restante da criação. Então preste atenção nisso. Desde o início da criação, Deus, por um ato soberano da sua pessoa, resolveu que ele não atuaria na esfera material, na esfera da criação, sem a colaboração do ser humano. Isso foi uma decisão dele, do ser humano que fora criado para que enchesse a terra com a glória de Deus que ele estava carregando. O ser humano que deveria exercer o governo amoroso de Deus sobre toda a criação e subjugar os inimigos do governo de Deus no mundo criado. Essa foi uma decisão de Deus. Às vezes a gente diz assim, mas por que Deus ele não destrói Satanás? Porque ele decidiu que aquilo que ele vai fazer na criação, ele vai fazer através da gente, através dos seres humanos. Essa é uma decisão dele. Se Deus quisesse, Satanás já não existiria mais. Mas não é assim que ele vai fazer. Por quê? Porque ele é Deus, ele é soberano e ele decidiu que ele não vai fazer assim. Essa é a resposta. São muitos textos bíblicos que expressam esse fato. Eu vou mostrar 2 deles para você. Um é o Salmo 8. O Salmo 8 é um desses salmos, a gente chama de salmos messiânicos, né? Que são salmos que falam a respeito da pessoa do Messias. Esse salmo é fantástico, olha só. Senhor nosso Deus soberano, Senhor nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruístes os sábios e poderosos, silenciando os inimigos maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabelece, pergunto, que é o homem? Que é o homem? Para que com ele te importes? A palavra homem aqui no hebraico não é a palavra Adam, é a palavra Enosh, que quando ela é usada, ela denota essa fragilidade da vida humana. Ok? Então, o salmista está dizendo assim, o que é a vida humana? O que é a vida humana? Para que com ela o Senhor se importe. E aí, ele usa a expressão que aparece lá em Lucas, olha lá. Lucas fala assim, sobre Jesus na genealogia. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha só, o salmista fala assim, e o filho de Adão? Tá vendo? E o filho de Adão, para que venhas visitá-lo? Agora, a palavra aqui, e o filho de Adão, é e o filho da humanidade, para que venha visitá-lo. Então, essa expressão, ela se refere a essa descendência humana que é prometida lá em Gênesis 3,15. E aí ele vai falar assim, tu fizestes um pouco menor do que os anjos e o coroaço de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos teus pés. O que ele está falando? Ele está falando da humanidade. Humanidade é essa que lá em Hebreus 2, 6 a 9, esse texto vai ser citado apontando para Jesus. Mas ele está apontando para Jesus não apenas porque Jesus é Deus. Ele está apontando para Jesus porque Jesus é a humanidade do jeito que Deus criou para que a humanidade fosse. Ele está fazendo uma referência aqui a Gênesis 1, 26 a 30. A declaração lá de Deus de como a humanidade deveria ser. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Onde é que está isso? Gênesis capítulo 1, que nós vimos, versos 26 até o verso 30.
Então, o salmista está mostrando para a gente que todo o domínio na criação é exercido por Deus por intermédio do Filho do Homem, que representa a humanidade do jeito que Deus criou a humanidade para ser. Esse Filho do Homem que representa a humanidade, do jeito que a humanidade foi feita para ser, é a pessoa de Jesus, não é a pessoa de Adão. Adão, ele apenas é uma figura de quem Jesus é. Você já ouviu aquela expressão assim, ó? Ah, quando a gente se converte, a gente volta a ser como Adão. Não, você não volta a ser como Adão. Quando você se converte, você passa a ser como Jesus. Jesus é a humanidade do jeito que Deus criou para ser, não Adão. Adão representa o que Jesus vai ser. Ele não chegou lá. Por favor, olha Romanos capítulo 5, verso 14. Aqui, esse texto é um texto chave para você entender o que eu estou falando aqui. E que muitas vezes a gente não percebe. Olha o que Paulo fala. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Viu? Adão é uma prefiguração de Jesus, porque Jesus é a humanidade perfeita. Jesus é a humanidade do jeito que Deus criou a humanidade para ser, não Adão. Deus não criou a humanidade para cair. Adão caiu. A humanidade que Deus criou do jeito que é para ser não caiu, é Jesus. Então, Jesus é o modelo da humanidade perfeita, não Adão. Quanto mais seres humanos nós formos, mais parecidos com Jesus nós teremos. Ok? Quanto menos parecidos com Jesus, mais deformados da humanidade nós somos. Então, isso é muito importante, meus queridos e queridas. Sabe por quê? Esses argumentos que a gente usa, a gente fala assim, ó, ah, mas Jesus era Jesus, eu sou só humano, né? Não, aí que tá. Você não é só humano, você está sendo menos que humano quando você não é igual a Jesus. Você está sendo a humanidade deformada pelo pecado, por Satanás. A humanidade perfeita é aquilo que Deus criou em Jesus. E ele confiou a essa humanidade o domínio sobre essa criação. Então, o Salmo 8 está mostrando isso para a gente. O Salmo 115, verso 16, que você está vendo aí no slide, ele pergunta isso. Olha só, ele diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Então, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que o domínio no céu, ele é um domínio exercido por Deus, mas o domínio na terra é um domínio que Deus exerce por intermédio da humanidade, por intermédio dos filhos de Adão. Agora, o ponto importante aqui que a gente precisa entender é que, para que o ser humano ele governasse respaldado pela autoridade de Deus e do seu poder, ele deveria se manter sujeito ao governo amoroso de Deus. E aí a gente chega em Gênesis 3 de novo. Em Gênesis 3, a humanidade vai optar pela rebelião, o caos, então, vai ser instaurado em toda a criação, à medida que o ser humano torna-se refém daquele que ele deveria, na verdade, subjugar. Então, é dentro desse contexto de conflito, como nós vimos, que nós vamos ter a primeira promessa do Messias, que ainda, logicamente, pelo fato da revelação se dar progressivamente na história, não era compreendido assim. Okay? Quando Eva ouve aquilo, ela não pensa, ah, ele está falando de Jesus, que vai nascer. Não, mas todo o Antigo Testamento trata do contexto que vai gerando a expectativa pela chegada dessa semente da mulher, pela chegada do Messias. Sendo que, através dos livros proféticos, nós temos a descrição mais detalhada da pessoa do Messias e da obra do Messias. Então, em suma, o Messias é um ser humano. Está aí ó, no slide. Em suma, o Messias é um ser humano prometido a Eva, que vem da descendência de Abraão,
e que passa pela linhagem de Davi, para manifestar e exercer o governo do reino de Deus, recuperando a autoridade que fora perdida pela humanidade, iniciando, assim, uma nova humanidade, bem como uma nova criação. Paulo diz que Jesus fez isso. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo fala que nós somos uma nova criação. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Nós somos uma nova criação. E em Efésios 2, 14 e 15, ele diz que essa nova humanidade, ela é criada em Jesus para ser semelhante à imagem de Deus. Ou seja, se eu me converto, se você se converte, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós somos trazidos para a realidade de uma nova humanidade, essa humanidade que é revelada na pessoa de Jesus. Enquanto os judeus entenderam isso apenas como uma ação de efeito político, militar, a Bíblia nos revela que a obra do Messias é uma obra cósmica e transcendente, ou seja, o Messias ele viria para prover, então, a verdadeira e definitiva libertação da humanidade, do poder do pecado, do poder da morte, do poder do diabo. E quando ele faz isso, ele, então, retoma para a humanidade a autoridade que lhe fora dada para manifestar a glória de Deus em toda a criação. Ele mostra que esse governo, e ele exerce esse governo de uma forma amorosa e justa, porque é assim que Deus governa. E fazendo isso, ele subjuga todos aqueles que resistem à expansão desse governo. Esse é o Messias, essa é sua obra. Essa pessoa é Jesus. Jesus é essa pessoa. Jesus é o Messias. Ele é o ungido de Deus, que veio tirar o pecado do mundo e restabelecer a autoridade de Deus através da humanidade criada por Deus. Jesus, ele manifesta isso no seu ministério terreno. Ele mostra isso através do exercício da sua autoridade como filho do homem sobre toda a criação, o que inclui os demônios e o próprio Satanás. Lá em Marcos 1, 27, a gente vê Jesus expulsando demônios, os demônios se submetendo à autoridade dele, o povo surpreso, porque os demônios se submetem à autoridade dele. Em Lucas 11, 20, Jesus diz que se ele expulsa demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus havia chegado entre eles. Jesus proclama que o reino de Deus chegou e que todo ato, então, praticado por ele, estaria confirmando essa sua afirmação. Então, veja, curas, milagres, perdão de pecados, acolhimento, compaixão, bondade, instrução, são todas manifestações da mesma realidade. O reino de Deus chegou. Então, Jesus fez todas essas coisas demonstram a mesma coisa. Veja, essas coisas que eu acabei de falar não são coisas que mostram que Jesus é Deus, elas são coisas que mostram que o reino de Deus chegou. Por favor, me entenda, eu não estou dizendo que Jesus não é Deus, ele é Deus, ok? Se ele não é Deus, vamos parar o curso aqui, vamos embora, vamos cada um fazer outra coisa qualquer. Ok? Jesus é Deus, mas o que eu estou dizendo é que esse Deus que ele é, se tornou realmente um ser humano, me representando e representando você, e as manifestações do poder dele era para mostrar para a gente que o reino de Deus havia chegado e ele estava sendo devolvido à humanidade. Então, no seu ministério terreno, Jesus, ele se cerca de um grupo de pessoas que passou a chamar de discípulos, para que ele pudesse ensinar a essas pessoas como é que eles deveriam viver a vida do reino de Deus, que ele, Jesus, vivia, que ele trouxe, transferindo, então, a eles uma porção da sua autoridade e do seu poder, para que eles pudessem pensar como ele, falar como ele, fazer as coisas que ele fazia. Isso é o que os evangelhos descrevem para a gente. Veja, o que os discípulos fazem nos evangelhos, os apóstolos fazem no evangelho, eles fazem como acontecia no Antigo Testamento, porque uma porção do Espírito Santo de Deus foi dado a eles por Jesus. O Espírito estava em Jesus, mas Jesus deu uma porção para eles poderem fazer aquilo que ele fazia. E eu e você, todos nós, recebemos o mesmo Espírito Santo que Jesus
carrega. Só que nós não recebemos uma porção, nós recebemos a pessoa do Espírito Santo, como Jesus recebeu. Por que a gente pôde receber o Espírito Santo assim? Pedro, João, eles não receberam enquanto Jesus estava vivo aqui. Eles receberam só que depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós, precisaria ser removido a barreira que impedia a presença da vida de Deus estar ligada em nós, que é o pecado. Então, Jesus Cristo, ele enfrentou a morte, carregando sobre ele a nossa rebelião, o nosso pecado, porque isso era o obstáculo que impedia que o Espírito Santo pudesse fazer residência permanente na nossa vida, na vida dos seus seguidores. Através, então, depois da sua ressurreição, Jesus vai destruir o poder da morte, anulando o efeito do pecado nas nossas vidas, tomando assim das mãos de Satanás a autoridade que ele havia usurpado da humanidade. Veja, esse texto de Hebreus 2, 14 e 15, ele é muito importante. Olha o que esse texto diz. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem é que tem o poder da morte? O diabo. Olha, veja, não sou eu que estou te dizendo isso, que a Bíblia está te dizendo isso. A gente diz assim, Deus tem o poder da morte. Não, o poder da morte estava na mão do diabo. Deus não mata. Quem mata é o diabo. Jesus diz assim, ele veio para dar vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu sei que a gente está acostumado a jogar essas coisas tudo nas costas de Deus por causa da soberania dele, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina, é claro aqui, que quem tem o poder da morte é o diabo. Preste atenção no verbo. O texto bíblico não está dizendo assim, para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Ele está dizendo, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ou seja, quem continua tendo o poder da morte é o diabo. Mas eu não estou mais escravizado. Ele não tem mais domínio. Quando eu creio em Jesus, porque Jesus morreu e ressuscitou por mim, eu venço aquele que tem o poder da morte. Ele continua tendo o poder da morte, mas a morte não tem mais valor nenhum para mim, porque se eu morrer, eu vou ressuscitar dos mortos. Então eu não preciso mais ter medo da morte. Eu não preciso mais ter medo da morte, não é porque eu não vou morrer. Eu não preciso mais ter medo da morte, porque Satanás não pode me manter morto. Assim como ele não pôde manter Jesus morto. Em Mateus 28, 16 a 20, o texto que a gente tem o costume de chamar de a grande comissão, né? E que nós usamos muitas vezes de modo limitado para fazer referência ao processo de discipulado, nós temos, na verdade, ali uma declaração de triunfo de Jesus, o Messias, e uma transferência de autoridade. Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Veja, ele triunfou. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele não está falando ali como Deus. Como Deus, ele sempre teve toda a autoridade. Ele nunca perdeu a sua autoridade. Ele está falando que ele recebeu ali a autoridade como ser humano, como representante da humanidade. Ele está dizendo, como um ser humano, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu recebi a autoridade que vocês perderam de volta. Agora eu estou dando ela a vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é transferência de autoridade. A autoridade que Jesus recebeu do Pai, ele transferiu para mim, ele transferiu para você, ele transferiu para a igreja, ele transferiu para os seus seguidores, os seus discípulos. Para quê? Para que a gente destrua as obras do diabo.
Jesus disse que ele recebeu toda a autoridade. E agora os seus súditos, seus seguidores, deveriam ir por todo mundo, carregando essa autoridade para expandi-la sobre a terra. E porque a gente vai sob a sua autoridade, ele diz que nós também devemos esperar para sermos revestidos do mesmo poder que ele tinha. Atos 1:8, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O objetivo final do ministério de Jesus era poder batizar você e a mim com a presença plena do Espírito Santo de Deus. Recuperar a autoridade perdida da humanidade e nos batizar com a presença do Espírito Santo. Então, porque o Espírito Santo está em nós, agora nós de novo carregamos o poder da glória de Deus em nós, o poder da ressurreição de Jesus. Então, para finalizar aqui, a obra do Messias foi a de preparar uma nova humanidade que andasse pela terra carregando a glória de Deus de novo. A glória de Deus que vem a nós através da vida ressurreta de Jesus, mediante a presença do Espírito Santo, para que o poder do reino de Deus se manifestasse mediante a autoridade que essa nova humanidade exerce a partir do nome de Jesus. A igreja é formada pelos portadores dessa autoridade e desse poder. Eu não vou ler todos os textos aí, porque nós já vencemos a nossa hora aqui. Mas depois você estude cada um desses textos, ok? Aquilo que Jesus recebeu, aquilo que Jesus carregou nele, através da presença do Espírito Santo, ele transferiu para mim e para você, para a igreja. Então, nós estamos inseridos numa batalha espiritual contra seres poderosos, principados, potestades, Satanás, que se nós fôssemos enfrentá-los sozinhos, nós perderíamos, como perdemos lá em Gênesis. Mas nós estamos enfrentando no poder do Espírito Santo e na autoridade de Jesus, que o derrotou. E a maneira da gente lidar com essa batalha é descrita para a gente em João 15, 1-16. É através de nós permanecermos em Jesus. Cultivarmos a nossa vida de intimidade com Ele. Porque nós fomos enxertados na vida dele, ligados na vida dele. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Pensa comigo. Se Jesus recebeu toda a autoridade, que autoridade ficou para o diabo? Nenhuma. Ok? A não ser aquela que você mesmo devolva para ele. Mas o diabo não tem mais nenhuma autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, se nós estamos em Cristo Jesus. Ele tem autoridade sobre o mundo que está desconectado de Jesus, as pessoas que estão desconectadas de Jesus. Mas sobre você que está conectado em Jesus, ele não tem mais nenhuma autoridade sobre a sua vida, a não ser aquela que você mesmo entrega de novo nas mãos dele quando você dá ouvidos às suas mentiras, aos seus enganos. Mas aí isso é coisa para a nossa próxima aula.